porque não fez coisa julgada material. Agora, minha opinião, instrumentalismo. Ou seja, diante de uma petição inicial inepta, diante de uma petição inicial que não preenche todos os requisitos, evidentemente previstos na lei, o juiz deve fazer o possível para tentar recuperar aquela petição. Mesmo que ela esteja na UTI, já num estado muito grave, o juiz deve tentar, na medida do possível, socorrer a petição. Então, por isso que eu entendo que essa segunda corrente, a corrente do instrumentalismo, não a da lei, seja a corrente que se aparenta, vamos dizer assim, a mais útil e a mais concetânea com as aspirações que o processo oferece. Tudo bem? Então vamos lá, terceira questão. Professor Renato, citação é pressuposto de existência ou desenvolvimento? Muito bem. Agora a gente vai poder aprofundar sobre a discussão que nós estávamos falando agora há pouco. Afinal, citação é pressuposto de existência ou desenvolvimento? Nós já tomamos nossa posição no primeiro bloco. Citação é pressuposto de existência. Mas para chegar a esse raciocínio, nós temos que partir de algumas premissas importantes. Os autores que defendem que citação não seja pressuposto de existência, diz que o processo já existe com a citação. Ou seja, ao distribuir a causa, o processo já existe. Tanto é que o juiz pode até julgar o mérito sem citar o réu. Basta vocês lembrarem, por exemplo, que o juiz pode hoje, à luz do artigo 219, parágrafo 5º, decretar a prescrição de ofício. Então vejam, o juiz pode extinguir o processo com mérito, mesmo sem citar o réu. Há também a clássica regra do artigo 285-A. O juiz pode, se preenchidos os pressupostos ali presentes, extinguir o processo com mérito. Vocês devem se lembrar, o 285-A é o famoso julgamento de processos repetitivos. Se a parte apresenta no judiciário matéria de direito e o juiz já julgou aquela situação diversas outras vezes, ele pode indeferir de plano a petição inicial com mérito, sem citar o réu, utilizando como fundamentação da sentença as suas decisões anteriores. Na verdade, meus amigos, é uma sentença sem ouvir o réu, mas a favor dele e, portanto, não ofende o contraditório. Então, muitos autores dizem que como é que eu posso entender que citação é pressuposto de existência se o processo já existe antes da citação? Cronologicamente, isso é inegável, só que o processo não existe para o réu. E sabendo que processo é relação jurídica, e essa é uma definição que a grande maioria dos autores se posiciona, seria contraditório eu falar que o processo existe antes de formalizada a relação jurídica. Ele existe para o autor, mas ele não existe para o réu. E para que o processo exista efetivamente, ele deve existir para todos. Por conta disso, entendo que a citação é pressuposto de existência, não para o autor, mas para o réu. E para o réu que importa para fins de arguir falta de citação ou qualquer coisa que o valha. Alguém vai me perguntar, há alguma diferença em dizer que citação é pressuposto de existência ou desenvolvimento? Porque se na verdade, Renato, se eu não fui citado, eu vou chegar para o juiz, à luz do artigo 214, parágrafo 1º, e falar para ele, olha, não fui citado, tomei ciência da citação por outras pessoas, mas regularmente eu não fui citado e quero a devolução do prazo de defesa. Que diferença faz se for existência ou desenvolvimento? Simples. Se eu entender que é pressuposto de existência, uma vez transitado em julgado e eu descobrir que eu não fui citado, não cabe ação rescisória. Vai caber aquela famosa ação declaratória de inexistência, a querela nullitatis. Por que prazo? Imprescritível, o momento que eu quiser. Agora, se eu entender que citação é pressuposto de desenvolvimento, então nesse caso não vai caber querela nullitatis, não vai caber ação declaratória de inexistência, vai caber ação rescisória no prazo prescricional de 2 anos, porque aí o vício é a nulidade. Então a discussão se citação é pressuposto de existência ou desenvolvimento, ela não se limita ao plano acadêmico.
Ela se limita ao plano prático, porque dependendo da natureza do pressuposto, evidentemente que o vício será mais grave. E todos devem se lembrar que dos atos nulos transitados em julgado, comporta a rescisória no biênio decadencial. No caso de vício inexistente, não dá para entrar com rescisória, porque eu não posso rescindir algo que não existe. Então, nesse caso, eu vou ter que declarar a inexistência. Então, é uma querela nullitatis insanabilis, ou uma ação declaratória de inexistência, sem prazo, porque toda ação declaratória não se submete a prazo prescricional algum. Tudo bem? Vamos aí para a quarta pergunta de hoje. Professor, qual é a diferença entre capacidade e legitimidade? Muito boa pergunta, meus amigos. Aqui a questão gera uma certa dúvida, porque nós estávamos falando sobre capacidade, mas e a questão da legitimidade? Nós temos que estabelecer uma regra bem simples. Capacidade, toda pessoa tem. Então, o que acontece? Uma criança de 1 ano de idade tem capacidade. O nascituro tem capacidade. Capacidade para ser parte. Lembra, é só vocês lembrarem, até uma pessoa que está na barriga da criança pode, na barriga da mãe pode efetivamente pedir algo no judiciário. É só você lembrar da posse em nome do nascituro, alimentos gravídicos. Então, qualquer pessoa que tenha aptidão para contrair direitos ou obrigações tem efetivamente a possibilidade de ser parte. Agora, estar em juízo, somente os capazes. Capacidade para estar em juízo, somente os capazes. Aqueles que não forem capazes, aqueles que efetivamente forem desprovidos de capacidade, porque se encontram tipificados no artigo 3º ou 4º do Código Civil, deve ser integralizada a sua capacidade pelo representante ou pelo assistente. Certo? Diferença clássica do direito civil: o absolutamente incapaz será representado, porque ele não pode praticar o ato da vida civil. Quem o pratica é o representante. Agora, o relativamente incapaz, ele pratica o ato, mas sempre sob a supervisão e a assinatura também do assistente legal. Agora, legitimidade é a capacidade olhando para o direito material. Explicando melhor para vocês. Ter legitimidade é ter participado do direito material que deu ensejo à causa. Vamos imaginar o seguinte: 2 pessoas batem o carro numa rua qualquer. Eu, Renato, não bati o carro, não sou nem o autor e nem o réu daquela demanda, portanto. Não sou nem a vítima e nem o causador do acidente. Eu, Renato, tenho capacidade para estar no processo, porque eu tenho mais de 18 anos e não tenho nenhum vício do artigo 3º ou 4º. Entretanto, eu não tenho legitimidade para estar no judiciário, porque legitimidade depende de você olhar para o direito material e verificar se a parte tem ou não esta possibilidade. Então é possível, por exemplo, ter legitimidade e não ter capacidade? É possível. Por exemplo, o menor pode cobrar alimentos do pai? Pode, ele tem legitimidade para isso, mas ele não tem capacidade para estar por si em juízo, então ele precisa de representação. Então capacidade e legitimidade são fenômenos distintos. A doutrina costuma diferenciar capacidade e legitimidade por meio de uma regra gramatical. Capacidade tem noção intransitiva. Você não precisa de complemento, legitimidade precisa. Se eu falar assim para vocês, eu sou capaz, eu não preciso explicar o resto. Ninguém vai me perguntar, capaz para quê? Se eu digo que eu tenho capacidade, é o que basta para poder explicar efetivamente que eu sou uma pessoa que não sou incapaz. Agora, se eu falar assim, sou legítimo, sempre eu vou ter que perguntar, legítimo para quê? Então a legitimidade, ela sempre precisa de um complemento. Volto a dizer para vocês, o primeiro pressuposto que a pessoa tem que ter é a capacidade de ser parte, todos têm, juízo, ser capaz ou pelo menos estar integralizado, e depois nós vamos perguntar sobre a questão da legitimidade. Capacidade e legitimidade são fenômenos distintos e que não comportam, evidentemente, embaralhamento. Tudo bem? Tranquilos? Acho que nós conseguimos estabelecer bem essa distinção. Vamos aí à última pergunta. Professor, por que a classificação dos pressupostos